Puxa, fechar um TED, eu espero que vocês um dia possam, enfim, é emocionante. Tanta coisa bacana passou por hoje aqui, né? Antes de falar dessa revolução, que eu já estou estudando há mais de 13 anos, e eu não consigo ver vocês, mas eu queria de fundo do coração que vocês, para essa toda a equipe técnica que está aqui, para esses mais de 30 voluntários, para a Fernanda, para a Renata, para a Ana, para a Dani, para a Paula, que nos deram esse sonho hoje. Uma salva de palmas para eles. E aí, elas são os exemplos de que, um dia conversando com um amigo que chamou Garra, ele falou assim: Gil, a matéria-prima do século XXI são sonhos. E eu quero falar desses sonhos. Se você não acredita, alguns me falam de tecno-otimista, tem 14 vezes mais resultados de sonhos do que de pesadelos. 8 vezes mais resultados de amor do que de odeio. Essa é a nossa sociedade. E se os pilares do capitalismo é a absorção coletiva, do risco, da ética e da capacidade de se auto-organizar, isso está em raridade nesse mundo atualmente. A economia que estava dependendo de graxa, de máquinas, agora diz que precisamos de cérebro. E o futuro é cérebro construído em dias como esse. É a primeira grande revolução da história da humanidade e podem checar que não existe um único líder. São milhares. Talvez são 7 bilhões de pessoas fazendo mudanças e nós vimos alguns nessa tarde. Quando cai o muro de Berlim, alguém fala: o mundo caiu e um continente se uniu. Eu posso assegurar agora que todos os muros estão caindo e com esse mundo digital está unindo esse novo aldeia global que já foi tão falado. Quando alguém lá do outro lado fala: nossos sonhos não cabem mais em suas urnas e nós conseguimos ir para as ruas. O erro 404, porque a gente não está conseguindo encontrar a democracia. Gostamos dela, mas ela não existe mais. Alguém levanta: e essa democracia corrupta que está existindo por aí? É tão complexo que, se você entrar agora no site do Fórum Econômico Mundial, existem quase 300 resultados de como essas mídias sociais e essa sociedade em rede está mudando a forma como nós entendemos o mundo. E aí o pensamento linear, cartesiano, binário e o individualismo vai ter que ser colocado de lado. E é difícil. Se você quisesse ver a Revolução Industrial, você tinha que ir para Manchester. E aí, lá no auge do século XVII, nasce o que John Stuart chamou de Homo economics, egoísta e racional. E aí, se você quisesse ver a Revolução Digital, você tinha que ir para o Vale do Silício. Mas ela já acabou, meus amigos. Hoje, em vários locais do mundo, se vende moedas, selos e celulares e peças antigas para colecionadores. Já virou peça. O que está no mundo agora são milhões de cidades no mundo, milhões de pessoas fazendo essa mudança. E aí, voltamos lá atrás, nos antigos gregos, quando falavam do Homo erectus, o homem em rede, essa sociedade em rede. E essa sociedade em rede traz o quê? Essas nuvens de inovação. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter dado aula para mais de 2.000 alunos, e há 13 anos atrás, quando eu fui dar minha primeira aula, como voluntário no orfanato, a aula que eles mais gostaram foi quando eu levei eles para conhecerem um museu. Alguns anos depois, eu criei um grupo que chama Inovadores SPM, que tem quase 10.000 pessoas ali transitando e cabe todo mundo. Só que é difícil, às vezes, falar de cultura e de inovação, porque às vezes a gente tem as vaidades do século passado. E está todo mundo criando redes sociais, amigos. Até bilionários como Warren Buffett e Bill Gates, que falam assim: nessa reunião, quem pode colaborar com 10 milhões, levanta a mão, que precisamos resolver alguns problemas no mundo. E aí vem essa participação sem a questão monetária, que começa a colocar o cheque. Vem o crowdsourcing, o crowdfunding, a informação gerada pela multidão. Vem um processo tão bacana que a baleia vira bolo. O Twitter vira vinho. O navegador vira sorvete. O telefone vira roupa de cama. Só que aí alguém fala assim: Musk, na sua sagrade, não podemos fazer nada para mudar o mundo, até que o capitalismo desmorone. Então o consolo é fazer compras. E aí as corporações falam uma coisa e fazem outra. E ninguém coloca para falar a verdade. A depressão, meus amigos, é o mal do século.
E pessoas que vocês nem imaginam, às vezes precisam de um simples abraço. O suicídio entre jovens aqui no Brasil cresce a números assustadores. O crack devasta a nossa humanidade. E aí é triste de ver quando uma pessoa que teve um TED da Amazônia, chamado Zé Cláudio, fala que matar árvores é assassinato. Enquanto ele estivesse vivo, ele ia defender a Amazônia. Alguns meses depois, ele é assassinado. O nosso desmatamento na Amazônia nesse ano foi 500 vezes maior do que no ano passado. Será que a gente consegue viver numa sociedade em rede? Quando eu monto meu grupo de estudos, que tem uma aula uma vez por mês no Jardim Botânico, a grande maioria nunca tinha visto aquela parte da cidade. Então a gente vai ter que atravessar muita coisa para construir essa sociedade em rede. Mas o que é bacana? Quando eu encontro as mulheres do pescoço longo, lá na Tailândia, ela fala: Gil, agora com o meu telefone de dedadas, eu conto para todo mundo o que está acontecendo aqui no mundo. Então será que cada ser conectado vira uma grande ONG? Será que agora o direito universal de todos falarem a gente consegue nessas mídias sociais? Será que a gente volta a beber, na verdade, da Índia milenar, na nobreza moral de Akhenaton, na comunidade planetária da China secular? Quando o imperador romano Augusto fala: bem-vindos à era do amor, da solidariedade e do bem, essas revoluções individuais que ninguém sabe até hoje quem é o homem-tanque. E aí a gente começa a entender: adeus demagogia, adeus velhos pensamentos e olá mudanças. Estamos aqui para disseminar a bondade. Estamos nessa sociedade em rede para falar de coisas bacanas. Vem um país e fala: vamos discutir a nossa Constituição através de uma mídia social. 9 países começam a seguir. E aí você começa a ver que caem os tronos de reis e caem esfaçados em coroas milenares. Você começa a entender quando um governo coloca todos os seus policiais na rede e nos mapas e fala: nos ajude a resolver os problemas. E começam a resolver. As cidades começam a se transformar para a transparência radical. As cidades começam a ter cidades digitais para pessoas que gostam de espiritualidade. Começa a mobilização de uma geração conectada. O consumo colaborativo, que parece que é um novo renascimento. Um site para você trocar coisas. Para que tanto esse hiperconsumo? Um site chamado Dindom para você alugar brinquedos. Um outro para você alugar bicicletas. Para você resolver os problemas da sociedade engarrafada. Tem até lugar para vizinhos trocarem coisas e ajudarem uns aos outros. É sim a era da gentileza. Quer aprender na melhor universidade de economia da Europa? Está tudo aberto no YouTube e no Facebook. Quer saber como são as histórias de Dickens, de Shakespeare? Vai lá e nós contamos histórias. Pessoas começam a compartilhar sons de todas as cidades. Qual é o som de Curitiba? Vamos colocar lá, de São Paulo, do Rio. Moradores de ruas se colocam em sociedade de redes para contar como é a sua vida e também para tentar reencontrar os seus parentes. Construindo pontes. Vem um panda maravilhoso, que ele é espalhado numa cidade estressada, você pode encontrar com ele, bater nele, ficar amigo dele, ou depois ficar amigo dele nas redes sociais. No primeiro dia todo mundo bate nele. Depois ele tem milhares de amigos lá nas redes. Isso é o poder dos Fs, dos amigos, de toda a tecnologia nos afastou dos amigos e agora ela está nos trazendo de volta. E aí, pessoal, eu sempre falei, parafraseando Charles Lindbergh: você é o que você compartilha. E quando chegou esse estudo na minha mão, compartilhar, ajudar, colaborar, estimula a liberação dos níveis de ocitocina, que é o que combate o estresse, que é o que combate as doenças do século XXI. Vem a economia criativa, que é o motor econômico do século XXI. Vem um lugar tão bacana que começa essa abundância na sabedoria das redes. Essa revolução do conhecimento coletivo, que todo mundo sorri para você. E aí, eu entendi por que minhas aulas ali no Jardim Botânico faziam tanto sentido. Porque saía do espaço concreto da aula cronometrada para invadir as praças. E a gente está invadindo as praças. De todos os tipos. Sejam patinhos, sejam os utópicos, sejam os sonhadores. Está todo mundo ali falando: está na hora de mudar isso que está ali. Do jeito que está, não dá. E essa mudança vem vindo. 2 grandes amigas, cada uma de um lado. Você não vai convencer a outra de mudar de opinião. Qual é a terceira via dessa nova humanidade? Dessa monte de bolas divididas que estamos tendo? E aí começamos a invadir as praças usando as mídias sociais. Começa na Moldóvia, o país mais pobre da Europa. Em 2009, através das mídias sociais, eles escrevem: se algo não mudar com as eleições, calam-se as vozes e levantam-se as armas. Vem o Irã, passa pelo Egito, navega
uma menina chutando os ditadores, vai para a Líbia e vai entrando em todo o sistema onde estão esses ditadores e onde está precisando de mudanças. Dá uma parada na Grécia, vai ali para a Espanha, e isso vai se infiltrando. Chega em Cuba, a tempestade derruba ditadores, já mudou leis. E aqui é o local onde, no sábado passado, estava tendo algum tipo de manifestação para queremos democracia de verdade. Parece que todas as praças viraram a Praça de Tahrir, lá no Egito. É tão bacana que parece que a gente está fazendo a releitura de Voltaire, de Montesquieu, que falava de teorias sociais. Vai lá um grupo, uma banda de rock que não está pagando seus impostos, alguém levanta um cartaz. You pay tax to. É a era das grandes verdades. E a gente começa a acreditar nos milagres. A gente começa a pensar que essa política que está aí não serve mais para nada. Essa política velha. Que a gente começa a ver os valores morais da humanidade. E talvez reler Karl Marx e Engels quando falava de luta de classes. Começa os projetos independentes, as revoluções de atitudes, os abraços grátis, o contar poesias, esses anônimos, cada um dele colaborando. E aí as nossas armas não são mais uma AK-47 ou outros tipos de armas. É a nossa sociedade. Independe da ferramenta, que agora é o complexo, essa conexão que nós estamos tendo. Se você tem um grande segredo, conta para o Wikileaks. Ele vai fechar, mas já tem 40 iguais a eles, que vão contar as eras das grandes verdades. Vamos tirar as múmias paralíticas desse mundo, que só ficam fazendo corrupção. E estão doendo nessa humanidade, pessoal. É uma dor. Esse establishment está se colocando. E o nosso país, pessoal? E a aldeia global? Qual é o nosso projeto como nação, amigos? Será que a gente está num momento que adianta ser um dos países mais conectados do mundo, se nós estamos com alguns problemas que precisamos resolver? É o colapso da ética? Como o Hélio Leite disse aqui de manhã, será que a gente tem histórias de princípios honestos para contar? Será que esse excesso de compreensão pode acabar virando cumplicidade? E a gente se incomoda quando vê isso? A corrupção nesse país está no DNA. Não está mais aqui, na justiça, onde no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Elas riem, elas brincam. Eu vejo todo mundo gargalhando neste plenário. Quanto mais ladrão, mais querido. Mais simpático. Basta, né? Será que a justiça brasileira é a maior injustiça deste país? Um dia, a escravidão foi legalizada aqui. O CTF disse que adiou a lei ficha limpa porque tecnicamente não podia. Um dia nós mudamos uma lei com a escravidão que era legalmente correta, mas moralmente legal. Então, que país que a gente está construindo? Será que quando o escritor escreve avô ladrão, bisavô negreiro e tataravô degradado, está se referindo a esse mundo ainda, de coronéis que a gente vive? Esse mundo que está sendo construído? Dá para viver num país ainda onde tem brasileiros como nós vivendo aqui e outros ali debochando na nossa cara? Dá para viver num lugar onde parece que a conivência é muito tolerável e vem os gêmeos e fala corrupção é um país de todos. E olha, está todo mundo errado. Porque eu tenho 3 alunos cadeirantes e eles nunca conseguem a vaga deles no local reservado para cadeirantes. Porque apenas 5 minutinhos a gente só faz sacar o dinheiro. Mas aí vem essas manifestações pacíficas e simbólicas, amigos, que começam a mudar. Quando será que a escola vai ensinar que falhar faz parte do mundo? Que o maior risco dos tempos atuais é não correr riscos? Que a maior moeda do século XXI é a reputação? Quando será que as universidades públicas vão derrubar seus muros e vão conversar realmente com a sociedade? Quando heróis realmente do cotidiano vão ser lembrados igual jogadores de futebol na Brasília Velha? Isso vai mudando. E aí, quando levanta esse cartaz aqui em Curitiba, em 1986, a gente tinha sede de democracia. Agora temos sede de cidadania e honestidade. E estamos há muito tempo lutando. E estamos dizendo não para tudo isso. E as pessoas invadindo as ruas, levantando cartazes como esse. Constituição Brasileira, artigo 5. É vedado, proibir. E aí a gente começa a levantar esses tipos de balões. Quando a gente vai ter uma política clara de inserção na economia do século XXI? Quando a gente vai tirar esse câncer que está mexendo com a nossa sociedade? E parece que ela está endêmica. E aí alguém faz uma hashtag e fala Rio Greve do Norte. Para um Estado e muda tudo aquilo que está lá. E aí, da série a série, os melhores momentos do mundo não são mais manchetes de jornal, como a gente viu vários aqui. Vem um abraço na Paulista.
Um músico, uma policial, um morador de rua, um executivo, milhares, algumas semanas atrás, abraçando a Paulista, que estava sendo só palco de agressões. A gente começa a entender que temos que educar para libertar. Começam a entender quando chega essa indiazinha para mim e fala assim, me dá um caderno, e ela passa 2 dias pintando comigo ali, fazendo inovação aberta. Vem esses garotos e falam, vamos ajudar esse terráqueo, é só uma mãozinha, não custa nada fazer uma gentileza. Essas são as manchetes que estão nas mídias sociais. Quando alguém fala, não roubem meus óculos, leiam meus livros. Internet em todo lugar do Brasil até meia-noite, no meio de uma duna. Todo mundo riu quando os garotinhos do Colégio Arquidiocesano fizeram a maior revolução do pão de queijo do mundo. Trend topic mundial, 3 dias no Twitter. Só que ninguém percebeu que daqui a 10 anos, qual revoluções esses garotos vão fazer? E aí, no trabalho excelente da Box 1824, eles foram ver qual que é o Brasil do século XXI. Ele é fantástico, pessoal. Para a maioria das pessoas, eles acham, acreditam que a gente pode ser uma superpotência natural, nós, os brasileiros, uma superpotência criativa, uma superpotência da felicidade interna bruta, que eles acreditam em heróis reais, que são pessoas que acreditam em sonhos e pessoas no cotidiano, como a gente viu aqui nessa tarde. Em lugares que, qual é o espírito do nosso tempo? O espírito da nossa época. E aí, a gente está vivendo em rede social de novo, falando de ideias transformadoras, de economia espiritual, de transformação global, de identidade moral, de ciência dentro da consciência. Sim, nós somos o mundo, pessoal. Só depende de nós, de fazer cada mudança. De pequenas atitudes como essa. Esperamos que vocês tenham levado várias ideias aqui, mas se vocês não levarem, pelo menos tem uma flor branca que separa para vocês. Não dá mais para competir um com o outro, pessoal, vai ter que cooperar. Não vai dar mais para dividir, vai ter que integrar. Vai ter que ser um mundo, pessoal, que eu demorei para entender. A maior revolução dessa humanidade, ela não tem nada a ver com o digital. Ela é social, ela é moral, meus amigos. Ela é um lugar que eu estudo Sócrates, porque ele foi o grande educador. Obrigado. E um dia, quando o X-Pânia vai falar para Sócrates que ele foi condenado a tomar cicuta, ele disse para ela, para sua amada esposa, um dia uma revolução moral ia marcar uma nova era da humanidade. Eu tenho absoluta certeza que esse momento está acontecendo nesse minuto. Quando eu estava lá na Ásia, que eu vi esse elefante e o seu amigo indo lá para tomar banho, sem nenhum tipo de violência, com carinho, conversando, eu vi que então revoluções morais e filosóficas estão explodindo em todo mundo, pessoal. Só hoje tem 9 TEDs no mundo. Quando eu cheguei para esse monge tibetano e falei, o que você está escutando no seu iPad, no seu iPod? Ele falou, eu estou escutando mantras e pedindo um mundo melhor. O que é mais século XXI, pessoal? As muralhas da China ou o nosso Cristo Redentor de braços abertos? E aí, como todo mundo disse aqui, olha lá, gente de todas as cores, faça um favor para mim. Quem souber cantar, que cante. Quem souber tocar, que toque. Flauta, trombone ou clarim. Quem puder gritar, que grite. Quem tiver apito, apite. Faça este mundo acordar. O mundo precisa acordar. E quando eu falei que a grande matéria do século XXI, matéria-prima dos sonhos, sonhe, meus amigos. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, todo esse processo que eu trouxe aqui hoje para vocês é, na verdade, que todas as coisas humanas passam. Todas as coisas humanas se passarão. Mas o que fica são sempre as grandes ideias. E aí eu trouxe para vocês uma releitura dessa humanidade. Uma releitura tão bacana quando Nelson Mandela fala assim, chegou o tempo de preencher as lacunas que nos separam. Chegou o tempo de construir. Quando João Paulo II vem lá e fala para todos, a humanidade entrou numa era de irresistível solidariedade e de insaciável fome de justiça social. Nos últimos momentos da defesa da democracia do Chile, Salvador Allende fala, muito mais cedo do que se espera, vão se abrir as novas e grandes alamedas por onde passará um homem livre, que construirá uma sociedade melhor. É esse o momento, pessoal. É o momento agora onde a gente começa a ver movimentos renovadores do descobrimento da América.
a ver a releitura dos movimentos da alma de Lutero, Calvino e Erasmo. É um lugar tão bacana que a gente começa a rever quando Carlos Magno falava de pensamentos novos de uma humanidade. É um lugar que você começa a rever os grandes pensadores como Francisco de Assis, que falava que todo mundo podia de energias regeneradoras. Você começa a ver a liberdade de consciência de Joana d'Arc. Você começa a fazer uma releitura dos celtas. Ora chove muito, ora faz seca. Ora é grande granizo, ora faz chuva. O mundo está pedindo ajuda. Será que a gente vai ter que venerar as forças da natureza junto aos animais sagrados como os celtas? Será que a gente vai ter que voltar a ensinar como nas escolas itálicas, heliáticas, idealísticas, atomísticas da Grécia Antiga? Será que está faltando valor para tudo isso? E nós aqui nessa tarde vamos construir isso. Então, que Deus, grande arquiteto do universo, cada um de vocês possa fazer uma diferença muito grande nesse mundo, meus amigos. Porque quem se tocou foi ficar aqui um dia inteiro escutando a história de outras pessoas, é porque sabe que essa sociedade rende. Que vocês nunca mais usem velhos mapas para descobrir novas terras. Foi uma honra. Muito obrigado.